Será que a gente está sozinho no universo? Essa é talvez uma das perguntas mais antigas e mais profundas que a humanidade já se fez. E hoje a gente vai mergulhar nessa questão usando como guia uma ideia fascinante, a Enciclopédia Galáctica. Essa pergunta, o que são vocês, de onde vieram, vem de um mito de criação muito antigo, mas ela ecoa até hoje, né? É a nossa curiosidade fundamental, aquela que nos faz olhar para o céu numa noite estrelada e pensar, tem mais alguém por aí? E essa busca incessante nos faz imaginar, e se a gente achasse uma resposta? Seria como achar uma mensagem numa garrafa, só que boiando no imenso oceano do cosmos. Imagina só a cena. Um sinal é captado. Uma mensagem vinda de muito, muito longe. Como é que a gente sequer começaria a decifrar algo vindo de uma mente completamente diferente, separada de nós por distâncias absurdas e, quem sabe, por milhões de anos de evolução? Parece uma tarefa impossível, né? Mas a verdade é que a humanidade já encarou um desafio de decodificação muito parecido com esse. E olha, a gente conseguiu encontrar a chave para um mundo inteiro que tinha emudecido. E essa história tem um protagonista, Jean-François Champollion. Desde menino, ele era obcecado por uma escrita que ninguém no mundo conseguia mais ler: os hieróglifos do Egito Antigo. E esta aqui foi a chave dele, a Pedra de Roseta. Pensa nela como decodificador supremo. Ela tinha o mesmo texto gravado em 3 escritas. Os hieróglifos, que eram um mistério, o demótico, uma outra escrita egípcia, e grego antigo, uma língua que os estudiosos da época conheciam muito bem. Era a peça que faltava. O que o Champollion fez foi um lance de pura genialidade e lógica. Ele partiu de uma suposição. Nomes de reis, como Ptolomeu, provavelmente estariam destacados. E estavam, dentro desses contornos ovais que a gente chama de cartuchos. Ao comparar as letras de Ptolomeu com as de outro nome famoso, Cleópatra, ele começou a ver símbolos em comum. E aí veio a grande sacada. Os hieróglifos não eram só desenhos, eles representavam sons. Era um alfabeto. Esse foi o momento eureka. As letras P, T, O, L e A apareciam nos 2 nomes, Ptolomeu e Cleópatra. Era a prova que ele precisava. A partir dessa correspondência, o resto do código começou a se abrir, como uma porta se abrindo para uma civilização que estava em silêncio por milênios. Anos mais tarde, quando ele finalmente pisou no Egito, a emoção era palpável, dá pra sentir nas palavras dele. A descoberta não foi só acadêmica, sabe? Ela devolveu a voz a toda uma cultura. A história do Champollion é incrível, porque nos mostra que com a chave certa, até a escrita mais alienígena pode ser decifrada. E isso nos joga de volta para o espaço, para nossa questão inicial. Qual seria a nossa pedra de Roseta para uma mensagem vinda das estrelas? Encontrar essa chave é exatamente o que conecta a decifração do nosso próprio passado com a busca por um futuro entre as estrelas. A resposta mais provável é a linguagem que o universo inteiro compartilha, a ciência. As leis da física, as constantes da matemática, elas são as mesmas aqui na Terra ou numa galáxia do outro lado do universo. Qualquer civilização avançada o suficiente para enviar uma mensagem interestelar, com certeza também fala essa língua. E o jeito mais lógico de mandar essa carta cósmica? Ondas de rádio. Elas viajam na velocidade da luz, são relativamente baratas de gerar e passam pela poeira do espaço, que é uma beleza. É por isso que telescópios gigantes, como o de Arecibo, funcionam como as nossas orelhas cósmicas, sempre atentos. Ok, então a gente já tem uma ideia de como ouvir. Mas isso nos leva a outra pergunta gigantesca. Tem alguém falando? Quantas civilizações poderiam estar por aí? Para tentar estimar isso, os cientistas criaram uma ferramenta de pensamento incrível. Essa é a famosa equação de Drake. E calma, não é uma fórmula para dar uma resposta exata. Pensa nela mais como uma forma de organizar o raciocínio. Ela pega esse mistério enorme e quebra em pedacinhos menores, mais fáceis de pensar. Os primeiros filtros são da área da astronomia. A gente parte de centenas de bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Aí vai filtrando. Quantas delas têm planetas? Desses, quantos estão na zona habitável? Nem muito quente, nem muito frio. E o mais maluco é que mesmo com estimativas bem conservadoras, o resultado já é de cair o queixo. Podem existir bilhões de planetas parecidos com a Terra por aí. Mas ter um planeta propício à vida é só o começo. A partir daqui, as perguntas ficam bem mais difíceis, mais especulativas. Em quantos desses mundos a vida evolui até a inteligência? E dessas espécies inteligentes, quantas desenvolvem tecnologia para se comunicar pelo espaço? E talvez a pergunta mais crítica de todas, por quanto tempo elas sobrevivem?
E aí a gente chega no fator mais crucial e, para ser sincero, mais assustador: a longevidade. Esse último termo da equação representa uma escolha que, ao que tudo indica, toda civilização tecnológica precisa fazer. Ou ela aprende a sobreviver por muito, muito tempo, ou ela se autodestrói bem rápido. O resultado da equação toda depende de forma brutal dessa escolha. Se as civilizações tendem a se destruir, a galáxia provavelmente é um grande silêncio. Mas se só uma pequena fração delas conseguir superar essa fase, o céu pode estar literalmente fervilhando de mensagens. Isso nos leva a refletir sobre como seria um contato, olhando para a nossa própria história como um guia. Um guia um tanto imperfeito, mas é o que temos. A história humana nos dá dois modelos bem diferentes de como acontece o encontro entre culturas com níveis tecnológicos distintos. Tem o modelo do explorador curioso e tem o do conquistador implacável. Por exemplo, em 1786, o explorador Lapérouse encontrou o povo Tlingit, no Alasca. Foi um encontro marcado por comércio, por curiosidade. Teve seus problemas, claro, mas no geral foi pacífico. As duas culturas sobreviveram àquele contato. Agora, o outro lado da moeda, em 1521, Hernán Cortés, com pouquíssimos homens e uma vantagem tecnológica pequena, basicamente cavalos e armas de fogo, conseguiu aniquilar por completo a vasta e sofisticada civilização asteca. Então ficamos com essa reflexão final, que é muito poderosa. A gente se preocupa se um contato seria como o de Lapérouse ou como o de Cortés. Mas talvez a parte mais importante de receber uma mensagem não seja nem o conteúdo dela. O simples fato de receber a mensagem já significaria algo revolucionário. Que alguém, em algum lugar, conseguiu sobreviver à sua própria adolescência tecnológica. Seria a prova de que a sobrevivência a longo prazo é possível. E que esperança imensa isso nos daria para o nosso próprio futuro.